E hoje a gente tem o prazer de convidar duas pessoas, Yuri para falar sobre TREC versus tubo versus ciclofóbico no tratamento do glaucoma. Yuri é especialista em glaucoma pelo IBOPC, especialista em catarata no OSID, Hospital Santo Antônio, preceptor da residência médica do Hospital João Dulce, OSID, é o Hospital João Dulce. Eu tenho o prazer de conhecer o serviço de feito 100% SUS, o Hospital da Irmã Dulce. É um hospital lindíssimo, onde se tem um trabalho fantástico. Conheci lá o colega Bruno Castelo Branco, que trabalha, é um dos líderes lá da oftalmologia, e me apresentou todo o hospital. A gente vê a obra de caridade de uma mulher que é santa, né? Não precisa nem falar sobre isso, né? E um dos milagres da Irmã Dulce é o milagre de uma pessoa que recuperou a visão, né? Inclusive, era um paciente do Beto Galvão. O Beto foi quem fez foi lá com o pessoal da IBOMA, que fez a investigação da clínica e tal, e era uma pessoa que não tinha visão, cego por glaucoma, que procurou enxergar. Esse rapaz mora em Recife e ainda continua enxergando. A história é bem interessante. E aí vai da fé de cada um acreditar nessas coisas, né? Só interrompendo, mas de qualquer forma tem comprovação científica. Pois é, e de toda forma, independente disso, a obra de caridade dela é gigantesca. É uma pessoa que criou um hospital que hoje ocupa, sei lá, uma quadra enorme lá em Salvador, e que tem todas as áreas, não é só oftalmologia, né? São todas as oftalmologia, é enorme. Eu conheci lá com todos os aparelhos, tudo novinho, tudo muito interessante. Tem serviço de residência médica, então é um hospital escola, né? É um hospital fantástico. E o outro convidado nosso é o doutor Marcos, que é um amigo, é juazeirense, afilhado aqui de Dona Assunção, Dona Assunção aqui, que era pintora, amiga do Olha os quadros delas ali atrás, ó. 2 quadros dela ali, ó. Então, Marquinhos é daqui, Matuta aqui do Juazeiro do Norte. E Marquinhos é especialista em retina e vítreo, tem mestrado em cirurgia pela Universidade Federal do Pernambuco, autor de vários trabalhos científicos. Você for estudar DUSNI, você tem que ler os trabalhos de Marquinhos. E Marquinhos, depois da aula de Yuri, vai aumentar, né, esses trabalhos. Yuri vai falar sobre os patrocinadores. Felipe vai falar sobre os patrocinadores. Olá, pessoal. Boa noite. Quero dizer que é um prazer a gente estar iniciando aqui mais um encontro do glaucoma. Hoje a gente vai comentar um tema bem interessante e bem desafiador para todo mundo, né, que é o glaucoma neovascular. E hoje a gente vai fazer um formato diferente. A gente vai escutar aí a perspectiva através da visão de um glaucomatólogo e através da visão de um retinólogo. E, antes de mais nada, a gente queria agradecer ao Dr. Yuri Napoli, Dr. Marcos Matos, pela disponibilidade, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Tá? A gente quer também agradecer aos nossos parceiros aqui que estão ajudando na realização do evento, a Alcon, Essilor, Lastinofarma, Ofta e Rodenstock. E agradecer também a presença dos colegas que estão aqui presentes na clínica, os colegas que estão assistindo também por via online. Dr. Yuri vai começar a aula e, na sequência, a gente começa a fazer os comentários, tá bom? Yuri, obrigado aí mais uma vez e a palavra é toda sua. Olá, pessoal, boa noite. Bom, inicialmente eu que agradeço muito o convite de vocês, principalmente a Vitor. Vitor, que a gente vem se encontrado, eu estive nessa visita com você, né, Vitor, pelo Hospital Irmã Dulce. Uma coisa interessante que você mencionou em relação ao hospital e muito importante que note, o milagre aconteceu exatamente de Irmã Dulce relacionado a um paciente que tinha glaucoma, né, relacionado ao evento de glaucoma. E note a importância que a gente tem nesse hospital, né, e o compromisso que a gente tem, porque muitos pacientes nos procuram em busca do milagre. Então, é um ambulatório, assim, que carrega uma carga emotiva, uma carga religiosa e emocional muito grande,
e é um compromisso, assim, é uma tarefa árdua da gente lá, né, com esses pacientes que muitas vezes nos buscam em busca de, né, em razão de um milagre. Mas é isso. Mas estamos lá firme e forte, o hospital é grande, realmente enorme, e com especialidades de todo, né, com todo tipo de especialidade e com abrangência muito grande, graças a Deus. Para mim é uma honra, um prazer. Parte da minha formação foi lá e hoje eu permaneço lá na preceptoria do glaucoma. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu queria pedir desculpa a vocês, assim, a improviso aí da luz, tá? Eu estou numa situação um pouco delicada dentro do carro para apresentar essa aula, mas vai dar tudo certo. O que importa é a boa intenção, sempre prevalece. E o conteúdo? E o conteúdo. Conseguem ver minha tela? Sim. Vamos lá, vou começar. Bom, então hoje o nosso interesse, nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Hoje a nossa discussão aqui é de glaucoma neovascular, abordando o tratamento cirúrgico, especificamente a comparação entre trabeculectomia, tubo e a ciclofotocoagulação. Mas a gente precisa primeiro lembrar de alguns aspectos relevantes em relação ao glaucoma neovascular. Lembrar que ele é um glaucoma secundário, ele é secundário normalmente a um processo de isquemia ocular. Yuri, Yuri, o som, Yuri. Tá sem som, Yuri. Microfone, Yuri. Aí já tá com duas desconexões. Legal. Eu estou tentando ativar, está dizendo aparecendo. Não é possível ativar o som. É só ele ativar o som lá embaixo. Tem como mandar mensagem para ele, então? Aí. Não, não é aí não. É aqui embaixo. Mas tem que ativar É embaixo, Yuri. É lá embaixo, na tela inferior. o desenho do microfone. O microfone inferior. Aí. Me ouve? Sim. Não ouviram nada em nenhum momento? Só o início. Só a introdução inicial. É uma doença secundária, aí ficou tudo. Ouve? Todo mundo me ouve? Sim. Vamos lá. Então, o que eu vinha mencionando é isso, é que é um glaucoma secundário e as doenças que estão mais... É um processo de isquemia ocular, né, que leva... E as doenças que estão mais relacionadas a esse processo isquêmico são a retinopatia diabética, a oclusão de via central da retina e a síndrome ocular isquêmica. E a abordagem desses pacientes se baseia em 4 pilares principais. Então, é a abordagem da isquemia em si, que aí é com o uso de antiangiogênicos e também com a panfotocoagulação. A abordagem da inflamação, com o uso de esteroides, seja tópico, seja via oral. A abordagem também da doença subjacente, então, tratamento da doença primária, paciente tem diabetes, controlar o açúcar, paciente hipertenso, controle da hipertensão arterial. E o controle da pressão intraocular, que pode ser medicamentoso, a gente sabe que normalmente não é efetivo, nos quadros de glaucoma neovascular, não costuma ser efetivo, e a abordagem cirúrgica, que é o que nos interessa, e é a razão da nossa discussão aqui hoje, a comparação das 3 terapias, TREC versus tubo versus ciclofoto. E aí que vem esse cenário complexo, né, a gente sabe que na vida real tudo é muito difícil. Então, nesse reality show, a pergunta que fica em cada procedimento desse, quem é anjo, quem é monstro, quem ajuda, quem não ajuda, né? Quem faz o quê por cada um. Diferente do Big Brother, a gente não pode se basear pela opinião pública, a gente tem que sempre basear nossas ideias em evidências. E aqui eu vou trazer evidências de cada tipo de comparações diretas entre cada terapia e algumas outras evidências. A primeira delas, inclusive, é o seguinte. Se a gente fala que são várias etiologias, a pergunta é, será que a etiologia importa em relação ao meu resultado cirúrgico? Então, esse trabalho de 2021 tentou trazer essa resposta. A influência da etiologia nos resultados cirúrgicos para pacientes com glaucoma neovascular. Então, ele avaliou resultados visuais em pacientes que tinham diferentes etiologias de glaucoma neovascular, tratados com tubo, e aqui tubo como de maneira genérica, seja a MED ou Barvet, né? A gente vai ver isso mais embaixo. E avaliou acuidade visual, né? Em torno de, no pós-operatório até 1 ano, e sucesso cirúrgico com resultados de pressão, necessidade de reoperação e evolução para SPL. Note que, assim, os grupos principais foram divididos em pacientes que tinham retinopatia diabética proliferativa, quantidade muito maior, né, 61% dos pacientes,
23% tinham oclusões venosas e 15% outras etiologias, que é um termo muito amplo. Primeiro que a gente viu que os grupos são muito heterogêneos. E outro, esse 15% outras etiologias é muito amplo, vai desde que o paciente tinha falciforme, a causa tumoral, enfim, qualquer outra causa que levasse à retinopatia, a neovascular, né, a glaucoma neovascular. E os resultados foram os seguintes: na comparação direta de retinopatia diabética proliferativa versus oclusão venosa, a retinopatia diabética apresentou melhores resultados com relação à acuidade visual. Já na comparação entre os dois tipos de tubos diferentes, resultado em relação à acuidade e pressão foram semelhantes, mas com Barbet apenas apresentando uma menor necessidade de uso de colírios para controle da pressão. Importante esse resultado aqui, que a gente vai ver mais para frente, que sempre que os trabalhos comparam Barbet versus Amedin em pacientes com glaucoma neovascular, normalmente eles apresentam resultados semelhantes mesmo em acuidade e pressão intraocular. A diferença vem em relação à necessidade de colírios, sempre favorecendo Barbet, tá? Então, esse gráfico mostra exatamente esse resultado, como é logmar, a visão aqui está diferente, né, está invertida, mas com um bom resultado visual, com melhora na acuidade visual em pacientes com retinopatia diabética proliferativa. Os outros parecem um pouco de piora de visão, entretanto, com visões ainda aceitáveis, visões ainda razoáveis, né? E já em relação a resultados cirúrgicos, no que diz respeito à evolução para a SPL, ou controle de pressão intraocular, e também necessidade de reoperação, não houve significância estatística, ou seja, mais ou menos semelhante entre os tratamentos. Então, a conclusão desse estudo foi que, após tubo, e aí aqui valvulado ou não valvulado, né? Muitos pacientes apresentaram acuidade visual significativa, como a gente viu ali, só que com melhor para retinopatia diabética, e também pressão intraocular controlada. Na comparação direta entre retinopatia diabética proliferativa e oclusão venosa, os desfechos foram mais favoráveis para a retinopatia diabética, e na comparação entre os tubos, resultados semelhantes entre acuidade visual e pressão, entretanto, Barbet necessitando de menos colírios para atingir o mesmo valor pressórico. Nesse caso, então, a resposta para esse estudo seria que seria melhor resultado pela retinopatia diabética, né? Paciente que tem a neovascular secundária retinopatia diabética versus uma oclusão venosa. Agora vamos para as evidências comparando diretamente aqui TREC versus tubo versus ciclofoto. Trouxe dois estudos. Esse primeiro estudo aqui que avalia os resultados cirúrgicos em pacientes com glaucoma vascular é uma revisão sistemática com meta-análise. E aí ele tem dois braços, né, de comparação. Com 7 estudos, 3 mostrando no primeiro braço comparativo de tubo versus ciclofoto, e o outro, no outro braço, 4 estudos comparando tubo com trabeculectomia. Coisa importante de mencionar desse estudo aqui é que todos os estudos captados foram estudos retrospectivos, então a gente tem uma série de critérios heterogêneos aqui de comparação. Além disso, o tempo de acompanhamento também é muito diverso. Note que ele estabelece como média aqui para comparativo 6 meses, que foi o que alguns 2 estudos que chegaram 6 meses. Teve estudo que foi até 2 anos, outro em 1 ano, muito variável, né? Outra coisa também que foi muito heterogêneo foi em relação ao uso ou não de anti-VEGF, uso de antiangiogênicos, que a gente sabe que hoje isso tem total interferência no resultado final do paciente. Então, essa heterogeneidade complica um pouco a nossa análise, mas, de modo geral, nessa análise, no primeiro braço, tubo versus ciclofoto, quando a gente compara resultados relacionados à pressão intraocular, taxa de falência e progressão para SPL, note que em relação à taxa de falência e a progressão para SPL, houve um favorecimento em relação ao tubo, quando comparado com a ciclofoto. Já no braço TREC versus tubo, nos mesmos parâmetros, né, PIO, taxa de falência e progressão para SPL, se você olhar, houve um favorecimento da trabeculectomia em relação à taxa de falência. Eu sei, esse resultado traz um certo estranhamento, né, que do senso comum da gente, TREC versus tubo para neovascular, normalmente a gente, é uma das indicações clássicas de você indicar tubo no paciente com glaucoma neovascular, exatamente com a taxa de falência, pensando-se numa taxa de falência maior para TREC. Esse resultado trouxe aqui, esse estudo trouxe esse resultado de TREC como resultado mais favorável, né, para a taxa de falência. Coisa importante aqui, lembrar que é um estudo retrospectivo, existe um viés grande aqui de seleção, onde tende-se a, em um extremo, quando o paciente tem quadros mais leves, direcionar esses pacientes para a trabeculectomia, e pacientes com glaucoma neovascular mais avançado e com prognóstico pior, direcionar esses pacientes para fazer ciclofoto. Então, se eu parto de um caso pior, eu tendo a ter resultados piores também. E aí vem, aqui com tubo a mesma coisa, né? Casos piores fazendo tubo versus TREC, e isso pode explicar um pouco desse comportamento da TREC ter menor taxa de falência. Mas vamos lá, por esse estudo, no comparativo tubo versus ciclofoto, a eficácia foi semelhante na redução da pressão, como a gente viu. Houve diferença em relação à taxa de falência e progressão para SPL, e com menor número de complicações, né, no tubo.
Já no TREC versus tubo, que aqui não foi o caso do tubo de Amed, eficácia também semelhante na redução da pressão, mas, como a gente viu, TREC com menor taxa de falência, obviamente levando em consideração todas as ressalvas que eu mencionei. E esse é um outro estudo também, também uma revisão sistemática com a meta-análise em rede. Aquele é um estudo mais amplo. Note que lá comparava as 3 terapias. Aqui compara 6 tratamentos diferentes. Então, a gente está falando de ciclofoto, está falando de tubo e está falando de TREC. Aqui ele associa, além da TREC normal, a TREC com anti-VEGF, além do tubo normal, o tubo mais anti-VEGF, e além da ciclofoto, ele inclui também a ciclocrioterapia. E, em resumo, o resultado desse estudo é o seguinte, que a probabilidade de controle da pressão intraocular para 6 meses foi maior com trabeculectomia associada a anti-VEGF, ou seja, um resultado de curto prazo seria mais favorável à trabeculectomia com antiangiogênico. Já para um prazo um pouco maior, para pacientes com 1 ano de acompanhamento, a probabilidade de controle de pressão intraocular era maior para pacientes que fizeram tubo com anti-VEGF e para pacientes que fizeram ciclofoto, e ainda com um pouco de favorecimento aqui para ciclofoto. E quando a gente vê em relação a taxas de sucesso, a taxa de sucesso também foram maior nesses 2 grupos, né, da ciclofoto e do tubo com anti-VEGF, mas favorecendo aqui no caso o tubo versus o tubo mais anti-VEGF. Então, pelo resultado desse estudo, no comparativo de tubo associado a anti-VEGF e a ciclofoto, quando comparado com as outras 4 terapias, eles que foram os mais eficazes na redução da pressão no longo prazo, como a gente viu ali, né, e com maior taxa de sucesso. Dos 6, a cicloterapia, como era esperado mesmo, né, foi o que teve pior eficácia. E no comparativo direto entre tubo mais anti-VEGF versus ciclofoto, o tubo ainda foi mais favorável, né? Teve maior taxa de sucesso no tratamento a longo prazo, que foi de 1 ano, que é o acompanhamento. Esse é um problema também para todos os estudos que a gente está mostrando aqui. Nós são estudos, pelo menos, tudo que a gente vai mostrar aqui é de 2021 para cá, são estudos recentes, mas todos os acompanhamentos são de curto prazo. O máximo é 1 ano, no mais, estourando 2 anos. Mas o máximo aqui, a média do acompanhamento é entre 6 meses e 1 ano. A gente sabe que os resultados são de muito curto prazo. Vamos partir agora para evidências do confronto direto, TREC versus tubo. Vamos lá. Então, esse primeiro estudo aqui, fugindo a regra aqui que eu mencionei que todos eram retrospectivos, esse é o único prospectivo, um estudo bem pequeno, mas é um estudo prospectivo de 2021, estudo do Japão, randomizado e controlado, onde ele comparou tubo, e aqui especificamente Barbet, né, versus a trabeculectomia, e a taxas de sucesso foram muito semelhantes entre eles dois, né, sem diferença estatística. O que houve diferença, na verdade, foi em relação ao número de complicações, ou seja, o tubo teve mais complicações do que a trabeculectomia. Então, a gente vê aqui em relação à pressão intraocular, acompanhamento até 36 meses semelhantes, sem diferença estatística. Também aqui na curva de Kaplan-Meier, a taxa de sucesso semelhante, sem diferença estatística entre eles. A única diferença, como eu mencionei, foi de complicações. Mas algumas ressalvas também que o estudo traz. A complicação que era comum, por exemplo, no tubo, era a extrusão do tubo. Mas eles não utilizavam, eles faziam o tubo com implante, passando a criação do túnel escleral, com o túnel escleral, e não com o uso de um PET escleral. Então, eles associam que a extrusão pode ter acontecido muito mais por conta disso também, né? Por não usar um PET que seria mais espesso e tenderia a ter menos extrusão. Outra coisa que os tubos foram mais implantados em região inferior, não sei por que razão, mas mais em região inferior, que poderia explicar também um pouco desse fenômeno de maiores complicações. Mas é isso. Pelo resultado do estudo, a TREC teria menos complicações tardias, né? E menor número de pacientes que progrediram. Agora, um dado que está implícito aqui no estudo é o seguinte, que eles necessitaram de mais reoperações na trabeculectomia, e isso não fica muito claro quando ele traz como conclusão, mas é importante a gente mencionar. Mas tubo versus TREC não teria diferença no sucesso cirúrgico, redução de pressão no número de colírios, entretanto, TREC apresentando menos complicações do que o tubo. Seria mais favorável para a TREC aqui também, né? E esse outro estudo, no comparativo entre os dois, ele é retrospectivo, um estudo maior, né? Também comparando Barbet versus TREC, e note como os estudos trazem resultados assim bem divergentes, né? Já aqui para esse estudo, Barbet ele teve uma probabilidade maior de sucesso quando comparado com a trabeculectomia, e aqui ele dividiu em 3 grupos quando ele fala taxa de sucesso, e capacidade de redução da pressão para grupo A menor do que 21 milímetros, grupo B menor do que 17 milímetros, e grupo C menor do que 14 milímetros. Para 21 e 17, o tubo foi mais favorável em redução. Para menor do que 14, não houve diferença estatística. Eu vou mostrar isso aqui nesse gráfico aqui na frente, né? Já a TREC, ela foi mais associada à falência cirúrgica, né? Do que o tubo. As complicações foram semelhantes, diferente do outro estudo, onde o tubo teve mais complicações.
e a necessidade de reoperação, do mesmo jeito que do outro estudo, foi maior na trabeculectomia. Dado importante se mencionar também em relação a esse estudo note que a quantidade de pacientes que fizeram injeção intravítrea e, enfim, né, que fizeram o anti-VEGF, terapia adjuvante, foi muito maior nos pacientes que fizeram a trabeculectomia. E mesmo assim foram pacientes que tiveram resultados piores do que o do tubo aqui, né? Mas, mais uma vez, mostrando a heterogeneidade dos grupos, que fica difícil de comparar, né? Era um estudo também retrospectivo. E aqui só mostrando que houve diferença estatística no grupo menor do que 21, menor do que 17, e não no grupo menor do que 14 milímetros. Então, por esse estudo, no comparativo TREC versus tubo, o tubo teve maior eficácia para reduzir a pressão, né, para chegar em níveis pressóricos menor do que 20 e 17. Já a TREC precisou de mais operações e as complicações e intervenções foram comparáveis entre os dois grupos. Lembrar que o tubo ele foi mais eficaz do que a TREC, então, por esse estudo aqui, para controlar a pressão. O comparativo agora direto entre tubo versus tubo. Eu já mencionei daquele primeiro trabalho, né, que normalmente os resultados, todos os estudos, na verdade, trazem resultados semelhantes, com diferença apenas em relação à quantidade de medicação, e esses dois estudos aqui, 2021 e 2022, trazem exatamente essa ideia. No comparativo entre a Med versus Barbot, os resultados foram comparáveis, mas com menor necessidade de colírio. Note aqui pelo gráfico que no acompanhamento, tanto no início como na visita final, em relação a controle pressórico, não houve diferença, mas no segundo gráfico aqui na figura B, se você olhar no final da visita, com maior necessidade de medicamentos para a média. Então, com o favorecimento de Barbot, né? Comparativo agora de tubo versus ciclofóton. Mais uma vez, dois trabalhos também. Então, esse estudo que ele compara AMED versus ciclofoto, né? Mostrando taxas de falência aqui maior para o ciclofoto, 43% versus 17%. Em relação ao número de medicamentos e controle pressórico, foi semelhante entre os dois grupos. Entretanto, a ciclofoto precisando de mais reoperação do que o grupo do tubo. Então, essas figuras mostram exatamente isso que é a A, aqui embaixo. Ela mostra que no final da visita não houve diferença em relação ao número de medicação. No início até que sim, né, nos primeiros dias de acompanhamento, na primeira semana, com significância estatística, mas no final do acompanhamento não. Em relação também à média de pressão intraocular sem diferença, a diferença sim em relação à taxa de sucesso, né, a taxa de falência, na verdade, maior na ciclofoto. Mais uma vez, vale lembrar, heterogeneidade grande entre os grupos, com um grupo aqui, nesse caso, do tubo, que foi favorecido, ele, que nesse caso aqui fez tanto mais panfoto, como também mais injeção intravítrea do que o pessoal que fez a ciclofoto. Grupo muito heterogêneo, né, são sempre estudos retrospectivos, mas por esse estudo, quando a gente comparar a MED versus ciclofoto, né, para o acompanhamento de 6 meses, houve uma redução comparável de pressão e da medicação. Agora a ciclofoto apresentando mais falência, maior necessidade de reoperação e piores resultados visuais. E esse último estudo comparando os dois, o túbulo ciclofoto, aqui agora Barbot versus ciclofoto, de modo geral bem direto, em relação à falência cirúrgica, não houve significativa estatística diferença entre eles, controle de pressão também não houve diferença, a diferença aconteceu em relação à acuidade visual, que foi mais favorável para tubo, número de medicações, menor número de medicações dos pacientes que fizeram tubo, e a reoperação foi muito mais necessária em pacientes que fizeram ciclofoto. Então, nesse comparativo, o resultado foi que falência cirúrgica e redução da pressão foi semelhante nos dois grupos, né, em 6 meses. Já o tubo precisando de menos colírio para redução da pressão, apresentando melhor acuidade visual e menor necessidade de reoperação. Um comentário que ele faz no estudo em relação à ciclofoto seria o seguinte, que ele é uma opção viável em alguns cenários, como por exemplo, pacientes com óleo de silicone, que são coisas que a gente já sabe, né, são coisas que a gente usa isso na prática para indicar uma ciclofoto, mas ele menciona isso no trabalho. Pacientes que usam óleo de silicone, porque esse óleo ele pode entupir o tubo, e aí seria um favorecimento melhor para pacientes que fazem a ciclofoto. Ela também permite menor tempo cirúrgico, e isso é interessante, pacientes que têm comorbidades, precisam ficar menos tempo dentro do centro, né, dentro da sala cirúrgica, isso seria uma alternativa muito boa, e também permite procedimento posterior, ou seja, nada impede de depois fazer um tubo ou fazer uma outra cirurgia por cima da ciclofoto. Bom, eu acho que o Vitor, quando assistiu a aula, tinha parado aí a aula, né? E aí eu trouxe mais duas coisas aqui em relação a essa aula, que é o seguinte. Alguém pensou na seguinte lógica, bom, e se eu associasse procedimento, né? Então, se ao invés de comparar as terapias entre elas, se eu comparasse um tubo associado a uma ciclofoto versus um tubo isolado, será que teria vantagem, será que teria resultado? E essa lógica se baseia no seguinte, bom, se em alguns pacientes, quando eu for fazer tubo,
eu costumo usar um hipotensor para evitar o contato precoce, né, para diminuir a produção de humor aquoso, para evitar o contato precoce desse humor aquoso com a minha bolha, né, para formar uma cápsula menos fibrosa nessa bolha. Será que teria sentido eu reduzir essa pressão ao invés de uso de medicação fazendo a ciclofoto, né? E aí decidiram estudar exatamente isso. Então, estudo de 2022, onde ele tenta investigar essa associação, né, de tubo versus mais ciclofoto associado. Então, foi um estudo retrospectivo, ele usou três grupos, dividiu, né, pacientes que fizeram tubo sozinho, pacientes que só fizeram ciclofoto e pacientes que fizeram no mesmo momento ciclofoto com tubo. Desfecho aí estabelecer como pressão de 3 e 6 meses e outros desfechos como acuidade, taxa de complicação e número de medicações. E o resultado foi o seguinte, quando a gente comparou o grupo AMERD mais ciclofoto versus o paciente que fez tubo sozinho, a pressão ela foi significativamente menor no quem fez o procedimento combinado com 3 e 6 meses de acompanhamento. Já quando compara sozinho ciclofoto versus AMERD, a pressão foi menor, né, significativamente menor dos grupos que fizeram a ciclofoto nesse período aí de 3 meses. Então, aparentemente sim, parece ter uma vantagem sim você fazer o procedimento associado, tá? Passar aqui mais rápido, mas é isso. Então, quando a gente comparou a ciclofoto isolado mais a média isolado, a ciclofoto reduziu mais significativamente a pressão, né, em 3 meses. Já no procedimento associado versus o tubo isolado, o associado reduziu mais significativamente, tanto no período de 3 como de 6 meses. E uma última coisa que eu queria trazer de evidência é a seguinte, a ciclofoto sozinha, em relação ao tratamento dela, a aplicação dela nos pacientes com glaucoma neovascular. Eu achei esse estudo aqui bem recente, de 2023, tá? E ele avalia exatamente uma técnica que é a técnica que a gente tem feito, de slow coagulation. Então, antigamente se fazia a técnica tradicional, depois micropulsado, e depois partiu-se para fazer a slow coagulation. E aí, eu trouxe esse estudo exatamente por ser direcionado a essa técnica que a gente tem utilizado bastante, né? A gente dissemina muito a Thiago Prata e a Isabela também do Pará. E a técnica que a gente utiliza aqui também muito na Bahia. Então, esse foi um estudo retrospectivo que avaliou o uso em pacientes com glaucoma neovascular sem tratamento prévio, que foram submetidos a slow coagulation, e avaliou o sucesso em relação à redução da pressão, a necessidade de reoperação e progressão para SPL, e também pressão, número de colírios e acuidade visual. Então, a gente viu primeiro em relação à redução pressórica, uma redução bem grande, né, uma redução boa, bastante importante, também em relação à redução do número de medicações, sucesso acumulado ao longo do tempo, né, na curva de Kaplan-Meier. Houve uma queda do sucesso, mas com níveis ainda aceitáveis, e mostram exatamente qual foi esse nível de redução da pressão, né, para pacientes, em relação à redução da pressão de 53%, né, em relação ao basal, número de medicações em torno de 41%, para esse período de acompanhamento, e sem piora na acuidade visual, né. Então, por esse estudo aqui, a slow coagulation seria sim uma intervenção cirúrgica inicial eficaz e relativamente segura no paciente com glaucoma vascular não controlado, porque ele permite uma boa redução, né, da pressão intraocular, redução também da quantidade de colírios que o paciente vinha em uso, com taxas de sucesso razoáveis e com boa preservação da acuidade visual. Bom, assim sendo, aí vem a dúvida, né? Depois desse caruru de coisas aí, desse carnaval de informação, quem venceu, né? Quem é o grande ganhador? Essa é a dúvida. Eu trago esses 2 slides finais exatamente para resumir, porque essa aula, como ela é muita informação, muito densa, e a gente não tinha como ser diferente, porque os estudos são poucos, as informações são truncadas, eu tento resumir isso aqui trazendo o que é concordante, o que é discordante, e propositalmente eu trago o slide com cores onde as informações concordantes estão em verde e as discordantes estão em vermelho, para ficar mais intuitivo e mais fácil da gente lembrar. Então, vamos lá, do que a gente trouxe de evidência. A etiologia parece importar, tá? Então, a diabetes com desfechos mais favoráveis em relação às outras doenças que levam ao glaucoma vascular, mais favoráveis em relação à acuidade e à pressão. No comparativo tubo versus TREC, fica a dúvida. Em relação ao controle da pressão intraocular semelhante, será que não existe um favorecimento para o tubo? Mais estudos precisam responder essa pergunta ainda, tá? O que a gente sabe, que é concordante entre os estudos, é que a TREC ela precisa de mais reoperações do que o tubo quando se compara. Na comparação tubo versus tubo diretamente, a pressão intraocular semelhante ao controle da pressão, entretanto, com Bavard com menor necessidade de colírios, a gente viu que isso é concordante em todos os estudos, tá? No comparativo tubo versus ciclofoto, controle de pressão intraocular semelhante nos estudos, entretanto, o tubo precisando de menos reoperações. A dúvida fica em relação a
quantidade de colírios necessários para controlar o número de medicamentos, também em relação à acuidade visual, aparentemente parece ser pior no ciclofoto, mas os estudos também isso precisa ser confirmado com estudos, né, mais para frente. E quando a gente associa a técnica, né, o tubo mais a ciclofoto versus o tubo isolado, a associação reduziu significativamente mais a pressão, né, em 3 e 6 meses de acompanhamento. A ciclofoto, ela parece ser uma boa opção em pacientes com óleo de silicone, né, pacientes que têm comorbidades em relação à permanência no centro cirúrgico. Eu consigo reduzir o tempo dele cirúrgico também, e permite reoperações, como também outras técnicas permitem reoperações, né, permitem outros procedimentos. E a gente viu que a slow coagulation, ela tem um bom potencial para redução da pressão intraocular e também para redução do número de colírios que o paciente vem em uso, com taxas de sucesso razoáveis e com boa preservação da acuidade visual. Lembrar também que o glaucoma secundário, a abordagem geral, é extremamente importante, e que as opções terapêuticas que temos não são excludentes. Nada impede de eu ter feito uma TREC, depois eu posso fazer um tubo no paciente, ou que eu fiz um tubo que eu posso fazer uma ciclofoto nele depois. E, obviamente, que mais estudos são necessários, né, prospectivos, com critérios padronizados e de longo prazo, para responder todas essas dúvidas que nós temos. A gente sabe que temos 3 opções, né? A tendência é de partir mais para opções diferentes da trabeculectomia, mas mais estudos são necessários para responder. Uma coisa também interessante que a gente traz de mensagem dessa aula é que a ciclofoto vem ganhando cada vez mais espaço e que ela tem resultados, sim, favoráveis. Antes, que era uma indicação muito restrita em pacientes que tinham um prognóstico visual muito reservado, a gente sabe que essa realidade é bem diferente atualmente, tá? Bom, é isso. Vou abrir para a gente discutir agora, tá? Parabéns, parabéns. Marquinhos, você vai ser o primeiro a comentar. E eu queria que você ficasse livre para você comentar, de uma forma geral, a exposição do Yuri e desse sua opinião em relação ao tratamento das diferentes formas mais comuns de glaucoma neovascular associada à retinopatia diabética, associada a oclusões vasculares, e o seu relacionamento do departamento de retina com o glaucomatólogo, essa condução conjunta, porque na realidade essa é um abacaxi que vem da retina para o ambulatório de glaucoma, né? Então, geralmente esse é o caminho, e a gente às vezes recebe o paciente numa fase tardia e podia ter começado a tratar numa fase mais precoce, né? O que a gente pode separar em relação ao tratamento? Primeiro, a retinopatia diabética e a oclusão venosa tem realmente histórias bastante diferentes. A oclusão venosa é um evento agudo, onde existe uma isquemia aguda, e essa isquemia aguda, ela normalmente é mais grave. A retinopatia diabética, como ela é indolente, ela é progressiva, essa isquemia vai se desenvolvendo lentamente e a neovascularização vai se tornando passo a passo, pouco a pouco, se apresentando, começando na retina, para depois evoluir para o segmento anterior e fazer o glaucoma neovascular. Então, normalmente, num paciente ou privado com acesso ao atendimento ao SUS, ele consegue evitar o glaucoma neovascular, coisa que é um pouquinho mais difícil na oclusão venosa. Porque na oclusão venosa é a famosa frase do glaucoma dos 100 dias. Ele faz a obstrução até conseguir a vaga para ser atendimento, principalmente em SUS, ele já chega com glaucoma neovascular. Aí a gente vai ter que dividir em 2 grupos. Tem transparência? Tem, panfoto. Aí ele não chega nem para vocês. Não na safate tão grave. Ele vai chegar para vocês com a retina já coagulada e com o estímulo para a formação de neovaso já bastante diminuído. Então, para vocês fica mais fácil. Agora, se ele chega com hemorragia vítrea, com edema de córnea importante, onde a gente não tem a transparência, aí a gente vai precisar que vocês intervenham primeiro para depois a gente agir, ou então até uma intervenção em conjunto. Eu sou muito fã do antiangiogênico e da vitrectomia, porque a gente tem um acesso a uma panfoto não dolorosa, o paciente está bloqueado, e a gente tem um acesso bem amplo para tirar vítreo, para tirar tração vitro-retiniana, para evitar descolamento tracional de retina. Então, isso ajuda muito no resultado visual final. Isso a gente falando em paciente que tem acesso, né? Túlio Sampaio trabalhou comigo no Clinop, que era um hospital de SUS, um hospital de SUS municipal, SUS do Recife, onde a gente não tinha uma crioterapia e tinha um laser. E a gente tratava desse jeito porque ninguém fazia glaucoma, ninguém fazia TREC, ninguém fazia tubo, e ou a gente se resolvia com crio e com laser, não resolvia.
E, modéstia à parte, a gente conseguia excelentes resultados com apenas crioterapia e laser. Então, assim, a doença é muito grave. O tratamento para doenças agressivas, tratamentos agressivos. A gente tem que ser agressivo. E a grande diferenciação nesses dois casos é: tem transparência para fazer para foto? Tem. Não tem transparência, aí a gente tem que pedir logo para vocês agirem antes da gente. Outra coisa que é importante na prática: o paciente chega para a gente já com glaucoma neovascular, que passou primeiro por vocês, por algum motivo, e chega para a gente, ou com track ou com tubo. A gente tem que ter cuidado com a fotocoagulação com lente de contato. Já vi alguns casos de endoftalmite pós-laser, porque a gente coloca uma lente em contato com o olho, feito a lente de vocês de 3 espelhos, para poder fazer a panfotocoagulação. E não raras as vezes a gente lesiona a bolha. Então, tem que ter aquela atenção que nesses pacientes a gente não vai fazer laser com lente de contato, a gente vai fazer com a nossa lente de não contato, a Volk, a ocular, 90 dioptria, superfield, qualquer uma dessas, a fotocoagulação é feita do mesmo jeito. Então, tem que ter um pequeno detalhe que pode fazer uma grande diferença. Peguei, pelo menos, nesses últimos 5 anos, 4 casos de endoftalmite no Hospital das Clínicas, porque lá foram feitos os procedimentos de fotocoagulação com lente de contato com lesão da bolha. Quer dizer, acabou a cirurgia, a gente destruiu a cirurgia que vocês fizeram e ainda causou uma infecção num paciente com olho bastante isquêmico, bastante grave, né? Então, o resultado é uma tragédia total, completa e restrita. Nos trabalhos de Yuri, eu senti falta da informação, e o Yuri também deve ter sentido falta, não sei se tinha no material e método, se esses pacientes já haviam feito panfotocoagulação. Porque faz toda a diferença. Você operar um paciente com 2.000 disparos de laser no segmento posterior, com o estímulo de neovascularização praticamente cessado, o resultado cirúrgico vai ser 1. Você operar um paciente virgem de laser, botando tubo, fazendo track, mitomicina ou não mitomicina, a chance de insucesso é muito maior. Aquele olho quente, aquele olho inflamado, escuta o tempo todo dizer: a bolha fecha, não vai ter bolha, não vai conseguir. E o resultado, normalmente, não é bom. Experiência com ciclo, com laser, eu tenho pouco, porque como lá a clínica privada, a doutora que faz glaucoma, a gente tem poucos pacientes com glaucoma neovascular, porque o paciente não chega ao glaucoma neovascular. E no SUS eu não trabalho com esse tipo de laser. Então, assim, eu tenho pouquíssimos pacientes de experiência pessoal com o resultado com o laser de endociclo, mas até onde eu sei de conversa de corredor, o resultado é muito bom. Então, é extremamente importante a gente fazer a panfotocoagulação quando possível, antes e de forma agressiva. A doença é agressiva, o tratamento tem que ser agressivo. Um outro comentário que eu tenho em relação a Yuri são as questões das indicações dos antiangiogênicos. Lembrar sempre que esses pacientes eles têm membrana neovascular, tanto é que tem a neovascularização seguindo para o segmento anterior. Se existir membrana neovascular aderida ao tecido vitreoretiniano, quando a gente faz um antiangiogênico, a gente pode gerar essa membrana, ela vai secar, ela vai se contrair, vai tracionar mais ainda a retina. Então, a gente tem que ter alguma atenção na indicação do antiangiogênico, que é excelente para secar os neovasos. Você faz com 48 horas, o neovaso está sequinho, mas se tiver tração vitreoretiniana, alguma adesão no segmento posterior, o antiangiogênico vai secar esses neovasos e vai tracionar essa retina, e a gente vai ter aí um descolamento tracional de retina, e vai para vitrectomia com óleo. Aí o doutor Yuri falou: olha, quando bota tubo, bota óleo, às vezes não, é sempre. Vai entupir sempre. Nunca vi um tubo com óleo que tivesse prestado. Ele vai entupir, ele pode não entupir na primeira semana. Com 6 meses esse tubo está entupido. Não está drenando absolutamente nada. Ou pior, às vezes drena até o óleo. Se o tubo for um tubinho que drene bem, até o óleo passa para a conjuntiva, aí que faz aquela fibrose na conjuntiva com a bolha de óleo enorme e não vai funcionar. Então, é uma doença grave, mas que a gente precisa ser bastante agressivo e rápido no tratamento da isquemia retiniana, que nas oclusões são bem graves. O que eu acho, na década que a gente estudou, Túlio,
que a gente estudou, Vitor, no 1998, 99, 2000, quando a gente lia os trabalhos científicos, os americanos diziam: você só começa laser quando tiver neovados. Não, eu discordo profundamente. A gente vai deixar de ter neovados para começar a fazer o laser, a gente tem que fazer o laser antes. Outra coisa que eu discordo dos americanos: os americanos têm um número mágico que eles dizem: não, a melhor indicação de fazer panfotocoagulação nas oclusões venosas é quando tem mais do que 30 áreas de diâmetro de disco de isquemia. Isso é muita isquemia. 30 áreas de diâmetro de disco não é uma dúvida que ele vai ter na vascularização, não, é uma certeza. Então, assim, nesses casos, principalmente para SUS que não tem atendimento, chegou, você viu uma oclusão, trate. Porque a chance de desenvolver um glaucoma neovascular existe, não é desprezível, e se ele desenvolver, para tirar é bronca. Vocês sabem mais do que eu. Porque quando a gente faz a fotocoagulação e deixa a retina sequinha, o paciente está com pressão de 40. A gente faz o quê? Manda para o glaucoma. Aí é vocês que se abraçam com o paciente. A gente faz o da gente e não vai para o finalmente. No finalmente, eles morrem abraçados com vocês. E essa inter-relação, ela precisa ser bem conversada e precisa ser bem efetiva e dentro das possibilidades bastante rápida. O que muda muito em relação a privado e público. Eu não sei como é aí, mas aqui em Recife existe uma certa resistência, principalmente da Unimed, de autorizar vocês do glaucoma a fazerem antiangiogênico. Porque eu acho isso um absurdo, mas eles têm dificuldade. Os meninos reclamam o tempo todinho que tem um glaucoma neovascular, tem a documentação da neovascularização, pede a aplicação do antiangiogênico e o plano de saúde nega. Eu não sei se acontece isso aí. E qual a opinião de... Eu queria perguntar aos outros demais, inclusive tem a foto que está aqui presente, e a retinóloga, essa propedêutica inicial, que você já deu aí para o norte, mas imagine, e aí chega no oftalmologista geral, né? E você encaminha, imagine tudo redondo. Chegou no oftalmologista, fez o diagnóstico, qual é a conduta, qual é o exame? É uma anjo? Vai identificar essa área, essa anjo tem que ser feita logo, e da anjo, qual é a conduta? Vai fazer antiangiogênico ou faz logo laser? E aí, qual é o protocolo de exame? O glaucoma, como você falou, chama glaucoma de 100 dias, né? E no caso da oclusão, sem dúvida, é aguda e talvez esse seja o motivo, Yuri, dos casos de diabetes ser um quadro mais leve, é o olho isquêmico que vem com isquemia lenta, né? Então, sem dúvida, esse é o viés que a doença é mais branda no diabético, né? Então, Túlio e Otto e Larissa, o que é que vocês fazem quando recebe de cara, paciente com oclusão, uma semana, meu olho ficou embaçado, minha vista está ruim. Qual é a conduta? Depende muito da população que você estiver estudando, né? Aqui no consultório particular, o paciente com convênio, se a gente puder fazer a propedêutica direitinho, a primeira coisa é fazer o exame. A gente faz a angiografia, determina a área de isquemia, até para determinar risco, porque o risco de neovascularização e retina de segmento anterior depende do tamanho da área isquemiada, e o tratamento em si vai depender do acometimento do centro e vai passar sempre por injeção de antiangiogênico de fotocoagulação. É definir a necessidade de uma coisa e de outra, ou de outra, né? Se tiver acometimento do centro, possivelmente vai quase sempre envolver antiangiogênico. Se a área isquêmica é demasiada, não for central, né, for periférica e não tiver acometimento central, você pode pensar em fazer sua laser, né? Depende do paciente para você pensar, mas eu acho que se a gente puder fazer a propedêutica direitinho, um paciente com oclusão de veia é fazer a angiografia para determinar como é que a gente vai proceder para frente. A gente vai ter problema com relação à angiografia da programação, porque às vezes o paciente tem uma área de hemorragia tão extensa, né? Ele tem dificuldade, às vezes, de definir a área isquêmica.
em certos momentos, a gente tem que postergar um pouco mais os anos, para a gente ter parte dessa absorção desse sangramento, para a gente ter a melhor quantificação dessa área de neofrésis. Aquela história que a gente escuta, que a gente viu durante toda a vida. Quando tem muita hemorragia, a questão da cuidado visual, quando a visão não é muito ruim, isso fala do prognóstico final, da evolução disso para a neovascularização do segmento. O exame clínico é extremamente importante, o exame clínico inicial, né? Tem vários trabalhos associando a cuidado visual final, ele bota um grupo de 20 a 2040, um grupo de 2040 a 20%, outro grupo pior que 20%, e os pacientes com cuidado visual inicial pior. Sempre tem pior prognóstico, sempre tem maior risco de neovascularização, de retina e de segmento anterior. Reflexo fotomotor, avaliar o paciente sem pupila dilatada, né? É uma coisa extremamente importante, que a gente sempre pergunta como é a pupila desse paciente, né? Para a gente poder pensar até no tipo de oclusão antes do exame. Antes de fazer o exame, pensar no tipo de oclusão. A oclusão pode acontecer e não ser isquêmica, ser puramente edematosa ou tinha no passado, não sei se ainda hoje, não me lembro mais de ter visto essa denominação, indeterminado. Não sabia se dizer direito, eu acho que pode ser enquadrado nesse tipo de paciente, principalmente que a Larissa falou, com hemorragia extensa, onde a gente não consegue determinar a fluorescência da retina. Né? E a partir daí a pessoa pensar no prognóstico. E esse ponto que o Túlio falou, tá, em relação à variação pupilar, eu acho que é muito importante também a gente levar em consideração que 90% dos casos aí do surgimento dos neovasos vão acontecer inicialmente justamente na borda pupilar. Apenas 10% dos glaucomas neovasculares vão se desenvolver inicialmente com essa formação dos vasos no ângulo irido-corneano. Então, todo paciente diabético, todo paciente que faz o segmento no ambulatório de retina com diagnóstico de oclusão e doença central da retina, é importante que ele seja avaliado sem a pupila estar dilatada, né? Existem alguns pufos iniciais que podem acabar passando desapercebidos se você dilatar esse paciente, e é justamente nesse momento que é o melhor momento de intervenção do retinólogo, né? A gente sabe que a panfoto ela tem a capacidade de regredir esses neovasos, mas, infelizmente, não tem capacidade de regredir o tecido fibrovascular. Então, a partir do momento que já existe essa formação de membrana no ângulo, a panfoto ela não tem mais capacidade de regredir. Mas, a gente identificando aí nessa fase inicial, que é o importante. Outro ponto também que foi levantado até pelo Marcos é esse cuidado que a gente tem que ter, a indicação do anti-VEGF, né, pacientes aí com quadro de descolamento de retina, né, que acaba tendo essa contração da membrana, e também tomar muito cuidado em pacientes onde a gente não consegue, que não tenham meios transparentes, para você acabar não indicando também a injeção do paciente com tumor. A gente tem que saber que o glaucoma neovascular, ele pode ser secundário, a gente comenta muitas principais causas, né, que a retinopatia diabética, oclusão venosa, mas existem também causas tumorais que podem provocar o glaucoma neovascular, então é importante também, pacientes que a gente não consiga ver com essa transparência, solicitar um ultrassom, para a gente ter certeza de não estar fazendo uma indicação inadequada, né? Isso que o Felipe falou é importante. Viu, Marquinhos? Você estava falando aí, eu estava me lembrando da pupila. A pupila desses pacientes, quando a íris já está bem neovascularizada, ela vai dilatar muito ruim. Isso é um fator limitador grande para a gente quando a gente vai fazer uma foto. Mesmo com lente superfície, com lente de campo amplo, que a gente usa, a panfoto não é igual, né? Quando a gente consegue fazer aquela fotografia wide, você vê que o paciente sem pupila, a panfoto fica bem restrita ali, é um pouquinho para lá do Equador, a gente não fica na periferia. Perde a periferia. Intervir antes. Yuri, em relação, você falou aí os estudos mostrando, só um comentário a respeito dos estudos que fazem comparação prévia desse estudo. Então, a gente de fato vê uma heterogeneidade muito grande dos estudos. Os estudos são todos retrospectivos, né? São estudos que não dão esses detalhes em relação ao que Marquinhos questionou, né? Se tinha feito uma foto antes, tinha feito antiangiogênico, né? Às vezes a gente carece dessas informações e fica meio controversa as informações do estudo,
O que a gente vê na prática, eu queria que você comentasse, é em relação à indicação da TREC. Porque, veja só, às vezes não é viável o tubo por questão financeira, porque não tem no serviço do SUS, porque a cirurgia encarece muito. Como você prepara o seu paciente para fazer uma trabeculectomia se você não pode fazer um tubo? Você opera em qualquer situação a TREC ou você seleciona? Perfeito. Primeiro só mencionar. Tá tudo normal aí? Alô? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Bom, primeiro em relação ao que Marcos mencionou, em relação a abordagem retiniana, isso, assim, é essencial. Você mencionou que os estudos não eram muito claros. Na verdade, alguns são claros. Eles mostram que dentro do comparativo de quem fez tubo, por exemplo, e quem fez TREC, houve uma diferença grande em quem tinha feito ciclofoto, ou em quem tinha feito panfoto, ou quem tinha feito antigiogênico. Então, exatamente por essa heterogeneidade que não dá para comparar muito bem esses estudos, mas é o que a gente tem disponível hoje. Mas algum deles até deixam claro isso. E a gente sabe que faz toda a diferença você fazer uma abordagem retiniana. Então, eu concordo completamente com você, mas não é nem que às vezes falta informação. A informação está lá e mostra muito clara que não são dados assim que não são fáceis de se comparar realmente, entende? Mas essa abordagem faz toda a diferença. E aí, a indicação principal, Vitor, em relação à trabeculectomia, você já deu início, já deu uma prévia aí do que seria. Hoje a indicação da gente da TREC é muito mais social. Então, eu vivo na realidade aqui, na minha realidade SUS, eu não tenho disponibilidade de tubo via SUS, e a ciclofoto não é acessível para mim também no SUS. Então, o que muito paciente acaba fazendo é que ele acaba fazendo trabeculectomia como falta de opção, falta de alternativa. E eu tenho certeza que essa é a realidade de muito lugar do país. A gente teve essa discussão em relação à parte de neovascular e esse tratamento, como é que seria a abordagem, recentemente agora lá no CNNO, e Paranhos até levantou essa bandeira de achando um absurdo, não, porque se o lugar não tinha a possibilidade de fazer, ele não deveria estar com as portas abertas, mas a gente sabe que essa é a realidade normal no país da gente, é muito comum isso daí, muito serviço. No serviço SUS só tem o TREC para fazer. Então, você pergunta, Yuri, você acaba fazendo o TREC em pacientes com glioma vascular? Sim, pela indicação social. É a minha preferência? Não é a minha preferência, tá? E na sua preferência entre um tubo e uma ciclofoto, hoje você tem optado, quando você tem uma indicação de tubo no paciente, hoje eu tenho uma opção muito maior por fazer uma ciclofoto do que fazer um tubo, né? Por todos os problemas inerentes ao tubo, eu prefiro fazer uma ciclofoto. Existe algum tratamento perfeito para esse cenário endovascular? De jeito nenhum. A gente está falando de uma doença extremamente complexa, como a gente viu, com diversas etiologias, e a etiologia tem, sim, total interferência no resultado. Aquele trabalho tentou trazer ali, e de maneira óbvia, como você mencionou, Marcos, falou, não, isso era esperado mesmo, mas é que isso tinha que estar documentado de alguma forma, né? Se não tiver documentado, se não tiver investigado, perde a validade, vai no achismo, né? No nosso achismo, mas com certeza a gente já imaginava isso, né? Que tem diferença e que doenças mais agressivas e mais rápidas, né? Como as oclusões venosas, provavelmente deve ter um resultado pior. Então, a doença por si só já é heterogênea em relação às etiologias, e tem tratamentos que, assim, são tratamentos ok, mas não existe o tratamento perfeito. Aí você pensa, poxa, a ciclofoto vem como uma grande alternativa agora. Mas a ciclofoto ela funciona bem em muitos casos. Neovascular é um dos casos onde ela, por exemplo, onde já existe um quadro de isquemia ocular, você faz um procedimento que provavelmente também causa mais isquemia no olho. Então, a chance, por exemplo, de evoluir com fitias desse olho é muito maior do que um paciente que você tenta fazer, tratar com ciclofoto por outro tipo de glaucoma, um glaucoma primário, por exemplo, né? Onde você tenta ciclofoto e tem resultados excelentes hoje, né? Com técnicas menos, com parâmetros menores. Então, mais uma vez, não existe técnica perfeita, a gente acaba fazendo trabeculectomia muito por conta da indicação social, mas não é a minha preferência. Entre tubo e ciclofoto, na minha experiência, eu tenho feito muito mais ciclofoto, tenho bons resultados em neovascular com ciclofoto, mas a gente sabe que todos, e como sempre falo, em relação a tratamento de glaucoma e técnicas cirúrgicas, a maioria das nossas técnicas, elas são provisórias. Assim, em algum momento eu vou ter que fazer algo a mais para o meu paciente, e esse algo a mais, a gente vai ver, é reaplicar a mesma coisa que eu fiz, no de um laser, por exemplo, ou repetir o que eu já tinha feito, uma nova trabeculectomia, ou eu tentei uma trabeculectomia enquanto eu conseguia um tubo para esse paciente. Enfim, às vezes são as estratégias de modo guerra que a gente ativa, né? Do modo selva, e não necessariamente o muito ideal. Mas respondendo, faço sim TREC,
faço muito mais do que aliás, muito menos do que eu gostaria, né? Eu faço bastante track em pacientes que eu falei, poxa, eu não faria uma track nele não, mas eu tenho que fazer uma track nele, pelo menos para dar uma sobrevida para pensar, qual é o próximo passo, né? O que eu posso fazer mais depois por ele, para ganhar tempo, a verdade é essa. E, Yuri, em relação a essa sua experiência que é sui generis de quem é SUS de país pobre, você acha que a sua track é melhor do que os trabalhos científicos? Você tem mais resultados eficientes do que você vê nas publicações? Porque a minha impressão é que eu vejo resultados melhores nos pacientes com track de glaucoma neovascular do que tem escrito na literatura, como eu também vejo melhores resultados de glaucoma neovascular com boa resposta quando se é mais agressivo, quando se começa no começo, você puder fazer tudo na primeira semana, na segunda semana, os resultados são muito melhores. É a minha impressão. Eu acho que nos trabalhos científicos, os americanos principalmente, eles são muito condescendentes no sentido de esperar piorar para poder tratar. Eu pessoalmente, a minha experiência pessoal é que, muito pelo contrário, é ser proativo e fazer antes de acontecer. Eu acho que a tendência que existe é, nesses casos, a gente é um pouco mais obstinado em relação, assim, ao acompanhamento do paciente. A gente sempre é muito obsessivo e compulsivo, né? No acompanhamento de um paciente faz uma trabeculectomia para ter resultados muito bons. Vem o paciente com uma frequência muito grande, precisa abordar rapidamente com agulhando ou soltando um ponto, com massagem frequente, enfim, a gente acompanha muito de pé. Aí, nesses pacientes especificamente, e aí eu me lembrei que foi outra coisa que o Vitor tinha perguntado, você prepara esse paciente de alguma maneira? Primeiro, o preparo é o preparo retiniano, ou seja, o paciente ele tem que estar tratado da retina primeiro para abordar. Eu nunca abordo esse paciente com o olho quente. Então, no mínimo que ele tem que fazer, até no paciente SUS, eu falei, olha, meu amigo, não sei, faça um esforço, ele tentar pelo menos fazer um antiangiogênico, se ele tiver a câmara anterior muito carregada de neovasos, para pelo menos nessa janela aí de dentro dos primeiros 30 dias que o paciente fez o antiangiogênico para a gente abordar o glaucoma dele. Assim, é tudo estratégia para pegar o paciente com o olho menos quente possível, né? Com o olho um pouco menos inflamado. Isso é uma coisa. A outra coisa é coisas empíricas que a gente acaba fazendo. Então, o paciente, quando você vai aspirar, eu costumo fazer a mitomicina não com bolinha, mas com a injeção subconjuntival de mitomicina. Você tende a puxar um pouquinho mais do que você puxaria, né, de mitomicina quando você dilui com o anestésico. Enfim, eu acho que você, de maneira empírica, acaba pesando mais a mão em algumas coisas, né? No controle, deixando o olho mais hipotenso do que você gostaria, pensando, já que essa cirurgia tem uma tendência maior a falir, também eu vou ser mais mão pesada com ele. Eu acho que os resultados melhores talvez venham desse seu compromisso de manter pressões bem baixas. Você fala, poxa, eu começo muito baixo, em vez de ser uma preocupação para mim, talvez isso seja uma solução, e quando ele chegar, ele começar ali a cicatrizar, quando ele começar a formar a cicatrização em volta ali do flap, talvez eu tenha uma pressão ideal aí que eu imagino. Talvez seja por isso, mas eu não tenho essa resposta é achismo, tá? É achômetro. Eu acho um grande desafio realmente do glaucoma neovascular, porque é tudo muito heterogêneo, né? A gente tem paciente de glaucoma neovascular que a gente encontra no secundário retinopático, talvez seja o paciente, às vezes, tem uma perspectiva de melhora da qualidade visual melhor do que o paciente que teve a oclusão. Voltando até para esse ponto que o Vitor trouxe em relação ao preparo, em relação à track, eu acho que o paciente que você, sei lá, por algum motivo decidiu fazer uma track, tem meios transparentes, eu acho que é fundamental realmente a ajuda do pessoal da retina, fazer sessões de conforto, entre as sessões de conforto, fazer um anti-VEGF, caso tiver indicação, isso tem a possibilidade de diminuir a chance de falência dessa track e de sangramento intraoperatório, tá? Eu acho que um ponto também que a gente deve levar em consideração é que o glaucoma neovascular é um glaucoma secundário, né? Então, às vezes a gente busca níveis de pressão alta, querendo comparar, às vezes, erroneamente com o glaucoma primário, mas esse paciente ele não precisa ficar com pressão de 12, 13, né? É um glaucoma secundário. Então, muitas vezes, a gente pode caracterizar com sucesso um paciente que saiu aí de uma pressão de 40, uma pressão de 20, por exemplo. A gente precisa ficar com aquela obsessão de deixar esse paciente com pressão de 12, tá? Eu acho até pelo horário, se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixa eu comentar, quer que a gente fale? Colega, doutor Petróleo tem uma pergunta. Yuri, uma pergunta para ti. Naquela situação que nós já perdemos o jogo, vamos dizer assim, só irmãos agora para salvar. O paciente com um olho cego, doloroso. Qual é a sua experiência? O que você faz?
melhorar. Paciente neovascular. Então, assim, a gente tem que primeiro, nesses pacientes, às vezes eles têm níveis pressóricos muito elevados, muitas vezes eu vou tratar nesse paciente se minha preocupação dele não é mais a visão, a minha preocupação com ele é conforto. Mas muitas vezes o desconforto do paciente não tem a ver só com o aumento da pressão intraocular. Ele tem a ver com alterações de superfície ocular. Não sei se vocês notam isso no dia a dia. Às vezes o paciente tem uma ceratite muito grande, o paciente tem um desconforto de superfície. Às vezes, tratar bem essa superfície já elimina muito o desconforto do paciente, para você não ter que abordar diretamente nada relacionado a glaucoma. Mas aí vem, mais uma vez, a sua demanda de relação a acesso. Fazer uma ciclofoto nesse paciente seria uma opção? Era indicação assim, que se usava para ciclofoto tradicional antes, né? A gente tem usado essas técnicas agora com menor energia exatamente para usar em olhos de melhor prognóstico, não em pacientes com prognóstico ruim. E aí vem muito do acesso. Vou te dar um exemplo. Se você pensar no Irmã Dulce, por exemplo, no hospital SUS, onde a gente tem baixo acesso, esse paciente vai acabar parando, ou se ele não melhora com o tratamento da superfície, ou ele vai acabar parando numa ciclocrio, ou um paciente vai acabar caindo numa alcoolização, ou seja, uma coisa bem agressiva. Se nada disso for possível, até nuclear esse olho é uma possibilidade para o paciente ter paz em relação à dor. Mas, assim, são condutas extremamente agressivas, que a gente sabe que, às vezes, numa realidade, num perfil, por exemplo, num paciente que acompanha com comendo, que tem uma condição melhor, ele não vai topar esse tipo de desafio, esse tipo de conduta. Mas a gente está falando no modo guerra. É o paciente que eu quero dar o conforto para ele. O seu conforto em relação ao quê? A superfície, conseguir dar, ótimo, vida que segue. Não conseguir dar, será que a medicação controla? A medicação melhora a dor dele? Não. Então, a gente pensa em alguma coisa mais agressiva para simplesmente controle da dor, né? Controle do sintoma. Controle álgico, né? Apenas. É isso. Se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Marquinhos. Eu tenho só um comentário em relação a ciclocrio e olho doloroso. A gente tinha lá na Clinop, que era SUS Recife, um volume enorme de olho doloroso e olho cego. E a única coisa que a gente tinha era ciclocrio, não porque a gente achasse que era a melhor opção, ou que era a única opção que a gente tinha. Opção, exatamente. E o resultado era maravilhoso. A gente tinha um índice de sucesso, assim, 90% dos pacientes paravam de ter dor, e eu estou para lembrar, e não lembrei de nenhum paciente que entrou em fitises por causa da ciclocrio. O resultado era muito bom. Muito bom. E a gente fazia essas coisas empíricas, né, Marquinhos? Não sei se você lembra que a gente fazia uma coisa diferenciada. A gente fazia o crio mais embaixo. Mais profundo, para pegar a base de retina. Abaixo do limbo, para pegar um pouquinho da retina anterior, da retina mais anterior do olho, e o ciliar junto. A gente fazia isso, era empírico. Não era uma coisa que a gente imaginava. Agora, hein, Marcos, eu tenho alguns exemplos de alguns pacientes que já chegaram no nosso ambulatório, encaminhado de outros lugares SUS em Salvador, que chegaram para fazer ou ciclocrio ou fazer alcoolização, e que a gente colocou uma lente de contato no paciente, uma lente de contato simplesmente, e o paciente está assim, satisfeitíssimo, exatamente, porque ele tinha um desconforto de superfície muito grande, e ele fica lá, ele fica bem, assim, controlando a superfície dele, para ele está ótimo. Lá não tinha lente de contato terapêutica. Ou o paciente comprava ou não tinha. A gente tinha o acesso ao crio. Ou a gente fazia crio, ou a gente fazia. Bom, pessoal, eu acho que foi bem proveitosa. Yuri fez um trabalho aí de mostrar um outro estudo estudos recentes, que tem essas informações controversas, porque, de fato, não é fácil fazer um trabalho com isso, né? Não tem trabalho randomizado, não tem... Todos os trabalhos são retrospectivos. De toda forma, Yuri, foi fantástica a discussão. É um tema que é um desafio e está presente em todos os consultórios. E a gente sabe que essa abordagem inicial, pegar o paciente lá atrás, é que vai fazer toda a diferença nesse desfecho final que a gente terminou aqui, a autorização, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tudo que a gente quer evitar, mas é um desafio na mão de qualquer oftalmologista. A gente só não pode perder tempo. Então, acho que o tempo é a palavra-chave para tratar essa doença,
que, se não for feito com celeridade, se a coisa for deixando para uma semana, para 15 dias, as coisas, com 15 dias é um outro paciente completamente diferente. Então, essas condutas todas são controversas, mas é a celeridade e o diagnóstico mais precoce possível, o acompanhamento lá na retina, no início de tudo, é quem vai fazer esse desfecho final. Marquinhos, obrigado pela sua participação. Você sempre... Um prazer, um prazer. É um cara brilhante. Yuri, desculpe estar tirando de casa você essa hora, dentro do carro. Foi o primeiro clube do glaucoma do palestrante ter uma aula de dentro do carro. E pior, eles nunca tiveram aula do IML. Primeira vez que vocês contam de dentro do IML. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Ao time da Noane que veio assistir o Clube do Glaucoma. A nossa intenção é que o Clube do Glaucoma passe a ser uma atividade mais interativa com as outras especialidades, talvez mude até de nome, né? Passe a ser nome acadêmico, sei lá, uma coisa mais para as outras áreas. E mais para que a gente traga mais pessoas interessadas em discussão. Eu acho que é super legal, muito bem feliz que eu sinto dessa aula, onde a gente se encontra aqui com os colegas das outras clínicas, são todas amigas, e traz aqui, por conta dessa melhoria que a pandemia trouxe para nós, essas reuniões fantásticas de pessoas brilhantes que vêm de longe dar aula para a gente aqui. Yuri, você é convidado a conhecer o Juazeiro do Norte, na realidade, a Chapada do Araripe, que é o relevo aqui que junta os estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, e que daqui faz uma região super especial, que tem uma característica diferente do sertão que nos circunda, né? E você é um convidado nosso a vir conhecer aqui e vir trazer a Irmanduz para falar com o Patricício. Bacana. Vocês também estão... Salvador de portas abertas a todos vocês aqui, né? Salvador sempre de portas abertas. Agradecer mais uma vez vocês aí pelo convite e dizer que para mim também foi muito proveitoso. Para mim é um prazer estar falando aqui também reforçando a nossa região Nordeste com toda a força, e para mim é sempre muito orgulho fazer parte disso aqui com vocês, tá certo? Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Marcos, também pela participação e todo mundo que assistiu aí, tá, gente? Obrigado também, parabéns. É uma alegria poder falar para vocês, inclusive eu conterrâneo de Juazeiro do Norte, fiz questão do quadro ali, ó, da minha madrinha Assunção, pintando o Juazeiro do Norte, uma homenagem a vocês, uma homenagem a gente. Obrigado, um abraço aos meus amigos.